Dê prioridade às nossas reuniões, incluindo os cultos de quinta-feira, que é o nosso culto de ensino, né? E eu sei que muitas denominações separam o domingo de manhã para ter a escola dominical, né? A tradicional escola dominical. Pastor Marcelo já assistiu, já participou muito de escola dominical. Quem já participou de escola dominical? Rapaz, bastante gente, né? E a nossa escola dominical, entre aspas, funciona às quintas. Então é muito importante, principalmente quem está começando conosco, né, os irmãos que pediram para congregar conosco. É super importante você participar dos cultos de quinta-feira. Amém? Nós estamos retomando um assunto que nós começamos já tem, se eu não me engano, 2 meses. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, né? Por que a gente está trazendo esse tema? Além de ser um assunto que é super importante para a igreja, Deus tocou no meu coração para que a gente trabalhasse com uma maratona de informações e trazendo as cartas, porque essas cartas, tanto a carta ao povo de Éfeso, como aos Filipenses, Romanos, não era só para aquela igreja da época, é para a nossa igreja, nosso tempo de hoje. Amém? E eu já li várias vezes essa carta, e eu tenho percebido, irmãos, que essas instruções são preciosas e super importante a igreja conhecer essas cartas. Amém? E nós já começamos um tempo, e hoje a gente vai trabalhar o capítulo 5. Você trouxe a sua Bíblia? Eu creio que vai ser projetado também para ajudar os irmãos que estão sem Bíblia. Vamos começar então a partir do versículo 1. Então tenha um pouquinho de paciência, a gente vai ler um pouquinho. É super importante a gente trabalhar bastante a leitura, mas eu sei que você ama a palavra e você não vai ter dificuldade de acompanhar. Amém? Vamos lá então, vamos ler do capítulo 1, ou melhor, do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11, ok? Versículo 1 até o versículo 11. Diz assim, ó: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E esta graça na qual estamos firmes, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, vou repetir, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer.
mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Versículo 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém, queridos? Para a gente recapitular o que nós estudamos até agora, os capítulos 1, 2 e 3, nós falamos a respeito da necessidade do homem ter acesso, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nesses 3 capítulos, o apóstolo Paulo começa a falar a respeito dos gentios, aquele que não é considerado nem igreja, nem judeu, e ele fala da necessidade que os gentios também precisam ter um encontro com Deus. E da mesma sorte, no capítulo 2, mesmo os judeus ter recebido a lei, eles também precisavam de Jesus. Eles precisavam também ser justificados. Porque o propósito da lei era muito claro no capítulo 2. O propósito da lei não era justificar ninguém, mas simplesmente mostrar que o homem precisava ser justificado por Jesus. E no capítulo 3, já começa a falar um pouco do processo, como funciona esse processo de justificação. E no capítulo seguinte, que é o capítulo 4, o apóstolo fala a respeito o nosso nível de fé em relação a Abraão. E fala exatamente que não só os judeus que poderiam considerar Abraão como pai da fé, como também os gentios. Todos nós também, mesmo não sendo judeus, nós também somos filhos de Abraão pela fé. Amém, irmãos? Porque Abraão, ele não foi justificado pelas obras, mas foi justificado pela fé. E há essa semelhança com a nossa vida hoje como igreja, com Abraão. Porque mesmo Abraão tendo conhecimento da lei, porque a lei chegou para Abraão, mesmo assim, irmãos, a lei que ele recebeu não foi suficiente para o justificar, é apenas em Jesus. Então, qual é a nossa identificação com Abraão? É mediante a fé. E isso é possível, irmãos, através de Jesus Cristo. E eu creio que hoje você pode levantar sua mão e declarar: eu também sou filho de Abraão. Amém, irmãos? Agora o capítulo 5, que vai ser trabalhado hoje, né? O capítulo 5. Eu separei aqui em 2 etapas, depois a gente vai ler o capítulo 12, o versículo 12 até o versículo 21, que vai trazer, o apóstolo Paulo vai trazer a comparação do primeiro Adão ao último Adão, né? O primeiro Adão nós conhecemos muito bem e o último Adão é Cristo. E qual é a relação entre esses dois personagens? E o apóstolo Paulo ele desenvolve isso. Vamos lá então? Dá para acompanhar todo mundo? Então vamos lá, pessoal, vamos começar passo a passo. No versículo 1, o apóstolo ele diz assim, justificados, pois, mediante a fé. Do versículo 1 ao versículo 11, nós vamos falar sobre as bênçãos decorrentes da justificação. Você é justificado por Jesus? Quem aqui é justificado por Jesus? Pastor, eu não sei o que é ser justificado por Jesus. O que é ser justificado? Justificado, irmãos, é você viver uma vida como se você nunca tivesse pecado. Por que isso? Porque Jesus, ele pagou o preço no seu lugar. Onde todos nós éramos condenados à ira. Deveríamos ser lançados no inferno. O que Deus ele fez? Ele nos amou de tal maneira que ele enviou Jesus Cristo para pagar o preço no nosso lugar. Então, a justificação que nós obtemos é por meio de Jesus Cristo. Então, qual é a minha condição hoje? Qual é a minha situação hoje? Eu sou justificado, sou filho de Deus, e nenhuma condenação há, nenhum escrito de dívida que era contra mim, não existe mais. Amém, irmãos? Então, olha só o versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé. Olha só essa parte aqui.
como eu acabei de dizer com relação à justificação, a gente vai entender aqui, aprender as bênçãos decorrentes dessa justificação. Eu sou justificado por Jesus. Quais são os benefícios? O que eu posso ver diante dessa novidade de vida que eu tenho, né? Então, uma delas que nós podemos identificar aqui é que nós temos paz com Deus. Olha só, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que significa esse termo? Temos paz com Deus. É totalmente diferente, irmãos, o que diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7, que a paz de Deus é o árbitro do nosso coração. Quando você for olhar lá, fala com relação, nós temos paz com Deus, não está no sentido de sentimento, de impressão que você tem por dentro, tanto no coração como na sua mente. Essa paz que o apóstolo Paulo está se referindo aqui, irmãos, está relacionado lá ao capítulo 1, quando toda a humanidade, irmãos, estava condenado à ira. E aí, através de Jesus Cristo, todo aquele processo de condenação, irmãos, ele já foi eliminado. Então, a partir de agora, todos nós temos paz com Deus. É como se tivesse uma dívida a ser pago, uma situação que a gente estava caminhando para a condenação, e através de Jesus que pagou o preço do nosso lugar, nós temos paz com Deus. Está tudo certo com Deus hoje. Amém, irmãos? Você está feliz com isso? Eu acho que você não está feliz com isso. Você está tudo certo com Deus. Amém? Então, há essa bênção decorrente dessa justificação. Então, a condenação que a humanidade ela foi traçada a cumprir, irmãos, através de Jesus, isso já foi resolvido. Amém? Aí vamos lá. Versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente, segunda situação aqui, irmãos, segundo benefício da justificação, acesso pela fé. O que nós podemos aprender com isso? Eu e você temos livre acesso ao Pai. Olha um outro benefício da justificação. Eu não estou sentindo firmeza em você não, acho que você não está muito feliz com isso não. Você não precisa de nenhum intermediário para conversar com Deus. Você não precisa de pastor, não precisa de padre para conversar com Deus. Você pode fazer isso. Amém, irmãos? Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Porque antes, irmãos, antes de Jesus vir e pagar o preço do nosso lugar, não era assim que funcionava. No Velho Testamento existia a figura do sacerdote, ele que tinha acesso diretamente a um lugar específico, irmãos, para oferecer o pecado daquele povo. Através de Jesus acabou isso. Existia um véu que fazia separação entre o local santo e o povo. O véu do templo, o véu que separava, já não separa mais. Você tem acesso. Você pode chegar, Pai, eu te amo. E Ele te ouve. Quantos estão felizes aqui que o Pai ouve você? Pelo amor de Deus. Olha para a cara de profeta para o seu irmão e diz assim, ó, o seu Pai ouve você. Ele te ouve. Para simplificar aí. Amém? Então, o primeiro aqui que nós identificamos, que nós temos paz com Deus, grave isso aí, irmãos, temos paz com Deus, ou seja, não há escrito de dívida contra nós, contra você. Ah, pastor, não valia nada, aprontei, irmão, Jesus Cristo pagou o preço no seu lugar. Segundo benefício da justificação, acesso. Agora essa parte é muito importante, acesso pela fé. Então você está tendo um conhecimento da palavra que não tem nada que impeça de você ir ao Pai. Você está comigo? E esta graça, que é um favor imerecido, esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nós temos esperança da glória de Deus. Amém? Temos a certeza, irmãos, que nós seremos arrebatados. Então essa esperança é convicção. Todos nós, irmãos, temos que ter a convicção que nós seremos glorificados, receberemos o corpo glorificado, que nós seremos arrebatados. Só meia dúzia, aleluia. Deixa eu falar de novo.
você tem que ter convicção, certeza. Pode vir um endemoniado falar para você, você não vai para o céu, chegou atrasado. Eu já estou no Pai, e Ele está em mim. Estou assim com Ele. E você não? Quer aceitar Jesus agora? Irmãos, temos que ser ousados. A gente está vivendo um tempo onde o pessoal está cantando para o crente que a gente está aceitando. É verdade, está difícil, acho que não me ouve, não. Não, irmãos, convicção. Lembra que a gente está citando aqui sobre fé? Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém? Uma coisa que os judeus, eles pensam hoje, principalmente os judeus não convertidos, que essa esperança da glória, que o reino só iria acontecer lá no milênio. Isso aqui é uma visão escatológica. Esperar Jesus voltar para estabelecer o reino físico aqui, para que todos os benefícios acontecessem. Só que aqui a gente vai perceber, irmãos, que o reino espiritual já veio. É chegado o reino de Deus. E ele está onde, pastor? Está onde? Ele não é físico, você não vê. Ele está dentro de você. Ele está dentro de você. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. O Espírito. Amém, irmãos? Então é o entendimento que os judeus tinham, os convertidos lá, de que vamos esperar chegar o Messias voltar para, de fato, o reino estabelecer. Claro que o reino físico vai se manifestar, mas quando se fala o reino, irmãos, o reino espiritual, ele já está dentro de nós. E eu tenho que crer nisso, amém, irmãos? Glória a Deus. Versículo 3. Então, recapitulando para a gente não se perder, temos paz com Deus, temos acesso a Deus, ao Pai. Gloriamo-nos na esperança. Então, é uma convicção que nós temos de que nós seremos glorificados, que teremos o corpo glorificado em Jesus. Versículo 3. E não somente isto o que, gente? Gloriarmos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriarmos na própria tribulação. Que isso, pastor? Na própria tribulação? E aí, irmãos, uma coisa que os crentes precisam ouvir, que a tribulação, que as pressões que nós passamos na vida aqui na terra, fazem parte. Mas vamos ler aqui para você não começar a pensar abobrinha. Olha só. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz. Aí você vai ver o resultado. Por que, irmãos, a gente precisa... Não é se gloriar na luta em si. Não é se alegrar na pressão em si. Mas se gloriar, se alegrar quando você passa por esse processo. É como se você estivesse atravessando numa ponte com problemas, com pressão, um monte de coisa acontecendo, e você chegar lá do outro lado com a mesma firmeza, com a mesma fé doutrinária. Amém, irmãos? É isso que o autor está falando aqui, ó. E não somente isto, mas também nos gloriamos na própria tribulação, sabendo que a tribulação produz. O que a tribulação produz? Perseverança. Perseverança. O que é perseverança? Capacidade de crer, mesmo se der errado. Será que temos crente aqui em Guaratiba, nesse nível? Dando certo ou não, mas você está firme. Amém, irmãos? E eu sei que muitos pregadores não gostam de entrar nessa parte aqui, porque tem medo de assustar muita gente, mas o pastor Marcelo não tem medo de falar sobre isso. Passamos por pressão, mas você não pode ser aquele crente que só me dá bênção. Meu irmão, todo mundo quer bênção. Deus pode prosperar você, pode te abençoar? Pode. Pode te livrar de várias situações na sua vida? Pode. Mas todos nós estamos sujeitos, irmãos, à pressão, à tribulação. Mas o crente, irmãos, que está firmado na rocha, que tem a convicção de que um dia vai estar eternamente com o Senhor, ele não pode se intimidar, irmãos, com as pressões dessa vida, que todos nós somos pressionados.
O negócio, irmãos, não é a pressão, não é a circunstância em si. O problema, irmãos, é se você vai chegar do outro lado. Quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo para vocês. Abra lá em no livro de Tiago, capítulo 1. Me ajuda aí, o pessoal lá de trás. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Bota aqui para mim. Vê se é esse mesmo. Olha aqui. Tem uma versão, eu acho que é corrigida e fiel. Eu não gosto dessa versão porque ela diz assim, ó: meus irmãos, tende por motivo de caíres em várias tentações. Quem tem essa versão? Caíres. Ó, tem um aqui que tem. Essa versão eu não gosto muito não. Outra pessoa lá atrás, eu não gosto dessa versão não. Cair, ó. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria por caíres em tentação. Não, irmãos, cair não. Todos nós podemos passar por tentação. Passar por tentação não é pecado. Agora, cair em tentação, sim. Então, essa versão tem um erro aí de tradução que não gosto muito, não. Oi? Olha lá. Essa versão aí é a que é corrigida. Que versão é essa? Revista e corrigida. Essa versão eu não gosto. Meus irmãos, tem de grande gozo quando caíres em tentação. Oxi! Está errado, não está? Eu gosto bota a revista atualizada. Eu acho que a internacional está legal. Tem umas 3 ou 4 versões que eu pesquisei que está legal. Agora, essa que eu acabei de ler anteriormente, não, tá? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. E aí, irmãos? O crente não gosta de ouvir isso, né? Quando vinha a luta, a pressão, aí você tem que pensar assim: eu vou passar, vou chegar do outro lado, o diabo não vai me derrubar. Sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar mais resistente, mais forte. Amém, irmãos? Isso aqui é um texto para acabar com a nutelice. Porque aqueles crentes que é movido só a bênção, só sentir alguma coisa, arrepio, mistério, bênção, aleluia, vai para a igreja só para receber cura, só para receber alguma coisa. Irmãos, isso não é um modelo de fé. Não estou dizendo, irmãos, que Deus ele quer fazer todas essas coisas. Ele cura, amém? Ele nos abençoa, não é isso? Dá bens materiais. Isso aí não é problema para Deus. A situação, irmãos, é quando nós somos movidos à circunstância. Está tudo bem, glória a Deus, aleluia. Mas quando as coisas começaram a apertar, acabou o crente. Para de orar, para de congregar, para de ler a Bíblia, para tudo. O que está acontecendo, meu irmão? Pastor, estou passando por uma prova. Mas o texto, bota o texto lá, irmão, aleluia, não tira não. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passarem por várias tentações. Continua aí, versículo 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Aí temos que falar assim: pastor, então quer dizer que Deus dá a prova? Não, irmãos. Deus não dá prova para você. As circunstâncias da vida, irmãos, o apóstolo Paulo sabia diferenciar as coisas. Era uma oportunidade para eu mesmo provar minha fé, para eu mesmo ser aperfeiçoado. Deus, ninguém entenda, nem dele é tentado. Ele não vai tentar você, não vai provar você. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha uma mentalidade muito fértil, no sentido de entender que as pressões da vida, irmãos, ela serve para única coisa: eu me fortalecer. Eu ver realmente assim, rapaz, já aconteceu isso com você? Você passar por uma pressão, por dificuldades, aí você chegar do outro lado: rapaz, eu consegui, eu passei, eu estou firme. E principalmente quando você vê várias pessoas junto com você e que estejam passando também a mesma situação, pressão, todo mundo parou. Isso não é motivo de alegria não, irmãos. O pessoal desistiu, mas você chegou até o final e você está aqui. E você chegou até aqui. Irmãos, eu não sei o que você está passando hoje. Talvez você esteja passando uma pressão terrível. E eu não quero subestimar o que está acontecendo com você, o que você está vivendo, não. Mas se você chegou aqui, está aqui, dê graças a Deus. Amém, irmãos? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, independe de estar ruim ou não, você perseverou. Continua. Versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa.
para que estejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Aperfeiçoamento, irmãos. Então, quando nós falamos de maturidade, o que é maturidade espiritual? É exatamente isso que eu estou falando. Maturidade espiritual é faça chuva, faça sol, eu estou aqui. Pressão, sangue na canela, eu sou de Cristo. Cansado ou não, eu vou para a igreja. Você verá, irmão. Oxi. Porque às vezes tem crente que pensa que só ele que tem mais problema que todo mundo. Só ele que está cansado. Oxi. Vamos voltar lá para Romanos? Então aqui eu estou trabalhei com vocês agora, justamente esse versículo que nós lemos aqui. Deixa eu me localizar aqui que a gente entrou. Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Nós lemos lá em Tiago, não foi? Perseverança, ok? E a perseverança não para por aí, irmãos. Olha só que interessante. E a perseverança, que é a capacidade de crer mesmo se der errado, essa perseverança, ela produz o quê? Experiência. Quantos querem ter mais experiência com Deus, mais... Sabe o que vai acontecer, irmãos? Você vai ser tão casca grossa que quando alguém chegar a passar por um problema que você passou, falar, rapaz, eu sei, eu já passei por isso. Quer receita? É isso. Eu cheguei do outro lado, eu estou aqui, você vai passar também em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí, e a experiência, o que, gente? A esperança. Amém, irmãos? Cristo em nós, a esperança da glória. Então você vê, irmãos, qual é a origem disso tudo? Nós falamos aqui de perseverança, da perseverança experiência, da experiência a esperança. Começou aonde isso, irmãos? Na tribulação, nas pressões. Eu não estou aqui enfatizando, irmão, não estou dizendo aqui, valorizando a prova, que Deus dá a prova, não, irmãos. É no sentido da gente, na circunstância. Nós sabemos que é difícil. A gente crer, ficar com a palavra. Você percebe, irmãos, não sei se aconteceu com você isso. Quando surge uma luta, uma pressão, a gente fica mais sensível a Deus, pede mais socorro, é ou não é? Quando o negócio começa a fechar o cerco, quando você olha para a direita e para a esquerda, não vê solução alguma, Jesus, me ajuda! Não é assim? Você não ora mais? Não é assim? Então, irmãos, a pessoa começa a se envolver, a pedir ajuda, um monte de situações começa a abrir dentro da caminhada. E eu creio, irmãos, que é uma oportunidade para a gente mudar de vida. É uma oportunidade porque nós não sabemos quando virá as circunstâncias. Ou pode vir uma situação pior do que o que você passou. Mas a gente precisa perseverar, acreditar que vamos chegar do outro lado. Então, me alegrar, irmãos, quando eu passo, eu vou passar. Eu estou na circunstância agora, mas eu vou chegar do outro lado. E eu me alegro por isso, porque eu perseverei no Senhor. Amém? Versículo 5. Ora, a esperança não confunde, pessoal, convicção não traz confusão. A certeza, está certo, ninguém vai te enganar mais. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Nós usamos muito esse versículo aqui para dizer a nossa realidade hoje. O amor de Deus foi derramado no nosso coração. O amor do Pai já está no nosso coração. Mas tem um contexto aqui muito interessante nesse versículo, que mostra que, diante de todas as circunstâncias, de todos os problemas, nós não precisamos prova de Deus, do que Ele me ama ou não me ama. Eu não preciso provar a Deus se de fato Ele está me ouvindo. Eu não preciso botar Deus na parede se realmente Ele me ama de verdade. Eu não preciso, porque olha só o versículo seguinte, versículo 6. Porque Cristo
quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente, ele fala assim, ó, dificilmente uma pessoa vai morrer por alguém que não mereça. Dificilmente, gente. Só que o nosso caso não foi assim. Nenhum de nós merecíamos, irmãos, essa graça. Mas ele resolveu morrer. Que prova de amor é essa, irmãos? Existe maior prova de amor? Não existe. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para com você, meu irmão. Tem mais alguma prova de amor? Precisa? Não. Por isso que é um pecado terrível o crente abrir a boca e falar assim, eu acho que Deus não me ama. Mentira do diabo. Deus, ele te amou tanto que fez tudo isso por você. Amém, irmãos? Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo o quê? O que você é? Justificado, não é isso? Pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Salvos da ira. A condição de justificado hoje, irmãos, somos salvos da ira. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque se nós, quando inimigos, presta atenção no versículo 10 aqui, ó, fomos reconciliados com Deus. A palavra reconciliados, no latim, significa religare. Religare, nós conhecemos como religião. Jesus foi a nossa religação ao Pai. Então nós fomos reconciliados com Ele. Estamos conectados com Ele. Amém? Mediante a morte do seu Filho. Muito mais estando já reconciliados. Seremos salvos pela sua vida. Então, irmãos, o benefício é a salvação que nós temos. Amém? Ver de fato, irmãos, e a convicção, a prova do seu amor. Não preciso colocar Deus na parede. Versículo 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Eu acabei de falar, não é? Então, olha só. Eu vou recapitular com vocês o catálogo da justificação. A relação dos benefícios da justificação. Olha só. Primeiro, paz com Deus. Segundo, acesso a Ele, acesso a Deus, pela fé. Glória na esperança da glória. Ok? Glória na tribulação. Então o crente tem que começar a mudar essa mentalidade que a tribulação vai produzir um monte de coisa que nós acabamos de ler. Quem se lembra? Perseverança, experiência e esperança. É ou não é? Experiência no seu amor, livramento da ira futura e reconciliação com Deus. Eu acho que você não se alegrou com isso. Só o André, né, André? Você está alegre com isso, irmão? Meu Deus do céu. Só você em pensar que você não vai ser mais lançado no inferno, já é de bom tamanho, não é? É ou não é, pessoal? Está feliz com isso, que você não vai mais para o inferno? Aleluia. Se tivesse no pacote aqui, você vai ganhar muito dinheiro, o pessoal ia vibrar. Sabia, Bruno? Você vai ganhar muito dinheiro. Mas quando pega algo, irmãos, que é eterno, os crentes parecem ficar, é verdade, sou salvo com Jesus. Eu tenho acesso ao Pai. Nem oro, nem falo com Ele, mas tenho acesso. Misericórdia. Você está comigo, irmãos? Que horas tem? Vamos lá. Deixa eu ver se eu estou tranquilo. Agora vamos ler, irmãos, do versículo 12 até o versículo 21. E aí o apóstolo Paulo, ele traz alguns esclarecimentos a respeito de Adão e Cristo. E a Bíblia fala do primeiro Adão e do último Adão. Qual a relação entre esses dois personagens? A gente vai ver aqui. Olha só que interessante, versículo 12.
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, ele está falando de quem aqui? Adão, não é verdade? Assim por Adão entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Que morte é essa, gente? Só isso? Vamos lá, todo mundo junto, igual lá na igreja da igreja daqui, da igreja de criança. Vamos lá. Primeiro, morte física e morte eterna. Amém? Vamos recapitular? Primeiro, morte física. Todo mundo vai morrer, gente. Ok? Se não acontecer o arrebatamento, todo mundo vai descer à sepultura. Morte física por causa do pecado. Não era assim no início, mas o pecado levou a essa condição. Todos nós vamos descer à sepultura. Morte física, morte espiritual. O que é morte espiritual, irmãos? É separação de Deus. Por causa do pecado de Adão, irmãos, aquela ligação, por isso que o propósito de religar, de reconciliar, é exatamente tirar o homem da condição de perdido, totalmente fora, alheio às coisas de Deus, e reconectar, e reconciliar, e religar a Deus. Amém? Então, morte espiritual está relacionado, irmãos, a isso. Ok? E a morte eterna fala sobre a eternidade. Ok? Que nós vamos viver eternamente com o Senhor. Ou você pode ter, a vida eterna, vou corrigir aqui, a vida eterna com Deus ou a morte eterna sem Deus. Ok? No nosso caso, acertar aqui direitinho, no nosso caso vai ser a vida eterna com Deus. Amém, irmãos? Então, antes, quando aconteceu lá a queda, nós éramos condenados à morte eterna, mas através de Cristo Jesus, nós passamos da morte para a vida. Então, nós temos agora a vida eterna em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Graças a Deus. O pessoal ficou mais alegrinho um pouquinho, né? Aleluia. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Não tem nenhum bonzinho na terra. Todo mundo pecou. E carece da glória de Deus. Versículo 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O que está querendo dizer aqui, irmãos? Quem está acompanhando os primeiros capítulos de Romano, fala que o propósito da lei é mostrar, porque não há pecado, não há como comprovar pecado se não há nada escrito, se não há lei. Então, quando a lei foi dada a Moisés, foi no intuito de mostrar como estava o homem, a condição que estava o homem. Amém, irmãos? Só que antes da lei de Moisés, aqueles homens que viveram antes de Moisés, antes de receber a lei, eles já tinham consciência que eles estavam errados, através da informação de Adão. Porque Adão, em vez de ele obedecer ao Senhor e não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele comeu e por isso a humanidade pecou. Amém? Por causa da desobediência de Adão, toda a humanidade ela foi desconectada de Deus. Então, existia essa consciência com eles. Amém? Entretanto, vou repetir o 13, tá? Para ficar bem ligado aqui, bem conectado. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. O que ele está querendo dizer aqui? Mesmo aqueles homens não ter cometido o mesmo pecado que Adão cometeu lá no Jardim do Éden, eles também pecaram, em outros tipos de pecado. Alguém poderia dizer assim: pastor, mas o senhor não acha injusto eu pagar pelo pecado de Adão? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Você talvez não tenha cometido o mesmo pecado de Adão, mas está pecando hoje. Comete pecado hoje. E se duvidar, muito pior do que Adão. Então, todo mundo aqui é indesculpável. Amém? Temos a oportunidade de... Não, então é o seguinte, eu não vou pecar. Mas, irmãos, a Bíblia já está dizendo,
nós viemos de Adão. Toda a humanidade, irmãos, vai pecar. A criança nasceu hoje, vai chegar uma idade que a gente não sabe exatamente em que momento, que ela vai ter consciência daquilo que ela está fazendo. Quando ela fizer isso, irmãos, ela vai pecar conscientemente e ela vai morrer espiritualmente. Toda criança. Porque, irmãos, todo mundo veio de Adão. Você está comigo? Olha só que interessante aqui, irmãos. Eu vou abrir um parênteses aqui de uma visão teológica. Eu creio, irmãos, que você não pensa dessa forma. Mas tem alguns teólogos aí, de plantão, que fala que Adão nunca existiu. Eu não sei se alguém já ouviu falar isso. Alguém já ouviu? Dizendo que é uma mitologia entre os cristãos, que isso aqui é um sentido figurado, né? Que aquilo ali, que Adão e Eva representavam uma outra coisa, bababá, bababá, bababá. Graças a Deus você nunca ouviu isso. Mas tem uns teólogos de plantão que falam essa baboseira. Agora, pare para pensar um pouquinho. Irmãos, se Adão não existisse, para que Deus ia mandar Jesus? Você está comigo? Aí, para desmascarar isso, irmãos, a gente pode ver alguma coisa lá em 1 Coríntios capítulo 15. Abra lá. Você pode projetar para mim? 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 44 ao 49. Então, se alguém disser para você, Adão não existe, a Eva nunca existiu, é mentira. Porque, irmãos, essa teologia é muito perigosa. Então, quando a Bíblia fala que por causa de Adão, por causa do pecado de Adão, o pecado entrou no mundo, por causa da queda de Adão, o pecado entrou no mundo, como funcionaria se Adão não existisse? De que forma isso se sucederia se Adão não existisse? Então tem umas coisas meio estranhas aí. Olha só que interessante, ó. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Está trazendo, irmãos, uma comparação aqui de Adão e Cristo. Vamos continuar. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, o que está escrito na sua Bíblia? Adão foi feito o quê? Alma vivente. Existiu ou não existiu, pessoal? Está aqui na Bíblia. Amém? O último Adão, que é Cristo, porém, é espírito vivente, mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Está justamente aqui, irmãos, falando. Primeiro veio Adão, ok? Depois Cristo. O primeiro homem formado da terra é terreno. Aqui está claro, queridos. Ó. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Irmãos, tanto aqueles que não acreditam que Adão existiu, como também aqueles que defendem que Jesus Cristo nunca existiu. Porque tem linhas também que falam que nunca existiu Cristo. Você está comigo? Então, está muito claro aqui o apóstolo Paulo falando aos Coríntios sobre a existência de Adão, né? E Cristo. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, porque nós vimos de Adão, devemos trazer também a imagem do celestial. Assim como o pecado entrou no mundo por intermédio de um homem, a queda de um homem, e nos deixou nessa condição de morte espiritual, através de Cristo, irmão, nos deu vida. Está claro para você isso, irmãos? Só que o último Adão, não é segundo Adão, tá? O último Adão, que é Cristo, irmãos, nos carimbou para o céu. Amém, queridos? Voltamos à origem por causa de Cristo. Vamos avançar então? Versículo 15. Vamos voltar para Romanos. Capítulo 5, versículo 15. Vamos continuar. Todavia, não é assim o dom como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram
Deixa eu trabalhar um ponto aqui, queridos. De vez em quando, Paulo, eu não sei qual é a versão que tem exatamente essa diferenciação. Nessa versão que eu estou usando, vai ter momento que Paulo vai falar muitos e todos. Ok? Em casos que ele vai falar muitos, a gente vai ter que entender como todos. Não sei se você está conseguindo compreender, mas a gente vai ler aqui, você vai entender, vai acompanhar comigo o raciocínio. Olha só nesse versículo 15, ó. Todavia não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram todos ou muitos? O que está escrito aí, não é muitos? Mas vem cá, não é todo mundo que pecou? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus? A Bíblia não fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus? Então a melhor colocação aqui, a melhor palavra não seria muitos, é todos. Amém, pessoal? Parece bobagem isso aqui, mas isso dá uma margem para algum entendimento teológico errado. Porque alguns podem dizer assim, ó, pastor, aqui está dizendo muitos, então significa que tem alguns aí que não pecaram. Mas todos. Oi? Não, mas todos pecaram, praticamente todos pecaram. Entendeu? Muito mais, olha só, a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Muitos ou todos? Todos. Está pegando, né? O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Ok? Então, o julgamento que aconteceu, irmãos, foi por causa do pecado. Então, houve um julgamento na humanidade por causa do pecado. Então, a nossa justificação, irmãos, é mediante a esse julgamento. Por isso que a gente precisa entender que quando alguém fala assim, você vai ser julgado? A igreja vai ser julgada? Sim, mas não vai ser julgado se vai para o céu ou se vai para o inferno. De vez em quando você vê aqueles filmes de Hollywood, a pessoa chega assim, abrir um livro, né? Bum, olha, você fez isso. Desce, vai para o inferno. Né? Então, em determinados momentos, eu não vou entrar em questões escatológicas, mas vai ter tipos de juízo acontecendo aqui na Terra. Depois a gente vai falar sobre isso. Amém? Mas a gente precisa entender que a igreja ela já foi julgada através de Jesus Cristo. Amém, irmãos? E esse julgamento, qual foi a sentença? Você é justificado. Porque Jesus pagou o preço. Tudo bem? Beleza? 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. O que está escrito na sua Bíblia? É? Então você tem que esperar reinar. Estou doido para Jesus voltar para reinar em vida. Não, você pode reinar aqui. Você já está reinando em vida, abençoado. Meu Deus do céu. A saber, Jesus Cristo. Qual o versículo? 18 agora, né? Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só auto de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Agora um detalhe, gente, é através de Jesus Cristo. É por isso que você precisa pregar o Evangelho. Porque como pela descendência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Não é isso? Assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram o quê? Aí alguém fala assim, pastor, essa igreja aqui fala que nós não somos pecadores, né? Olha a prova aqui do versículo abençoado. Olha só, porque como pela desobediência de Adão, muitos, todos,
ok? Todos se tornaram o quê? E essa palavra aqui, muitos, não é bem empregada aqui não. Aqui todos, irmãos, todos pecaram. Amém? Então, vamos lá, vamos pensar. Por causa de Adão, por causa da queda de Adão, eu e você nos tornamos o quê? Pecadores. Agora, por intermédio do último Adão, que é Cristo, passamos a ser o quê? Justo. Então você é justiça de Deus. Diga para o seu irmão, você é justiça de Deus. Pastor, eu não concordo não, eu sou miserável pecador. E Deus tem filho miserável? Você não é mais miserável. Você é abençoado. Pastor, eu sou pecador arrependido, justificado. Não, irmãos. Pecador justificado está fora da Bíblia. Está fora da palavra. Porque pecador através de Adão, mas através de Jesus Cristo, justificado. Aprenderam aí? Versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado... Você está feliz com isso? Então a lei ela veio com o propósito de trazer o pecado à tona, mostrar para o homem, olha, você não é merecedor, você é pecador, você precisa de Cristo, ok? Por causa da queda de Adão, você se tornou pecador. Agora, através de Jesus Cristo, você é justificado e pode ser considerado filho de Deus. Amém? A fim de que, versículo 21, a gente está começando a terminar aqui, ó, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Oh, glória! Irmãos, eu não sei você, mas eu me alegro em ler essas coisas e ver o grande sacrifício perfeito de Cristo. Você e eu não valíamos nada, mas Ele decidiu morrer por nós. Amém? Se veja, irmãos, tenha essa convicção de que você é filho de Deus. Não deixe o diabo te enganar, não. Haja, irmãos, a altura. Haja altura. Você tem um pai bom, você tem um pai poderoso. Não fica assim com vergonha. Se você errou, se você falhou, volta para a posição. Lá em 1 João, capítulo 2, fala que nós temos um advogado junto ao Pai, que é o próprio Cristo, aquele que morreu por nós, que intercede por nós. E qual é a nossa posição quando escorregamos na casca de banana, fazemos algo que desagrada ao Pai? Peça perdão e volte para a posição. Mas não se sinta, irmãos, lá como aquela velha natureza, né, se escondendo de Deus, com medo de Deus. Você não tem que ter medo de Deus. Ele é seu Pai. Você tem o mesmo DNA dele. Eu costumo dizer que você é a cara do Pai. Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Você foi edificado? Aleluia. Diga assim, eu sou filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela graça que nos alcançou. Somos o que somos por causa de Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Nós estamos em Cristo. Temos a convicção da realidade que aconteceu conosco. A nossa religação ao Pai. Diabo, pare de perturbar, de enganar as pessoas aqui. Você não tem mais espaço aqui, porque a verdade está sendo pregada. A verdade está sendo pregada. Toda a condenação, espírito de condenação, de inferioridade caindo por terra em nome de Jesus. Que todos tenham consciência de acesso, de livre acesso ao Pai. Que tenha a consciência de que nada nos separa. A convicção de que nós viveremos a eternidade com o Senhor. Convicção ardendo dentro de nós. E o nosso propósito aqui, como Paulo instruiu aquela igreja de Roma, é que estamos na responsabilidade de reconciliar muitas pessoas ao Senhor, muitas pessoas ao Pai. E nós não queremos negligenciar
tamanha comissão, ó Pai, tamanha comissão, que possamos viver essa novidade de vida, porque o reino não é uma religião para nós, mas é um estilo de vida. É um estilo de vida, ó Pai, que decidimos. Muito obrigado, Senhor, por essa família. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Guardamos, Senhor, essas verdades no nosso coração para não errarmos o alvo. Acreditamos, Senhor, que daqui a pouco, brevemente, seremos arrebatados com o Senhor. Seremos arrebatados com o Senhor. Nas tribulações dessa vida nós vamos perseverar. Vamos perseverar. Vamos nos aperfeiçoar. Estamos sendo treinados aqui. Qualquer arma preparada contra a nossa vida não vai prosperar. Não vai. Diabo vai perder seu tempo, porque nós estamos avançando. Avançando. Igreja forte. Igreja forte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado por isso, ó Pai. Obrigado por isso, ó Pai. Em nome de Jesus. Que o povo de Deus diga amém. Você pode se assentar. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução. Perdida em tua liberdade. Esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição. Perdida em tua liberdade. Esse mundo vencerei. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de